Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos de Esperança. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, Padre Pedro, que dispensa as minhas apresentações, vou deixar que ele mesmo se apresente, conte para nós um pouquinho da sua trajetória, Padre. Bem, eu sou o Padre Pedro Paulo Alves dos Santos, eu tenho 64 anos, sacerdote há 40 e estou em Portugal, como tenho feito já há 13 anos, que eu venho de férias, mas para regiões diferentes. Já estive na Diocese de Santarém, 10 anos, depois tive 2 anos em Braga e agora, esse período, estou aqui na Diocese de Coimbra, né, para duas finalidades. A primeira é descansar, porque o Brasil está de férias, estava pelo menos até o início desse mês de março, auge do verão. Então, tudo começa depois do Carnaval, do Carnaval, não é? Exatamente. Então, as aulas cessam, né, em dezembro, fim de dezembro. Então, eu fujo e venho para cá onde, primeiro, eu descanso, por causa do inverno. Segundo, eu aproveito o tempo livre para desenvolver conteúdos, né, artigos e coisas que eu devo fazer, e cursos que eu costumo ministrar sempre que posso, né. Em Coimbra, particularmente, porque pretendo me pós-doutorar aqui pela Universidade de Coimbra, na área de letras, em teorias da literatura. Então, próximo da universidade, tudo é mais fácil. Com certeza. Então, não são só férias, está associando férias e também um projeto acadêmico, não é? Isso, porque, na verdade, o mês de dezembro é o mês que, de fato, eu descanso. Não produzo nada, a não ser as coisas que eu tenho atividade no Rio que eu preciso enviar. Mas, normalmente, janeiro, dezembro eu descanso, durmo, celebro. Já a partir de janeiro eu retomo, né, artigos que eu preciso completar ou escrever. Em geral, se os padres onde estou próximo ou hospedado desejam, eu ofereço sempre um curso, alguma coisa que possa ajudar na formação dos leigos, da comunidade, e também passeio. Né? Com certeza, precisa, sim, não passeio. é? Nesses 13 anos eu já girei um pouco por Portugal, sempre a partir de uma paróquia. Você consegue circular, ver os conventos, as muralhas, a boa comida. Com certeza. Boa comida portuguesa, além da acolhida e da hospitalidade. Padre, fala um pouco do curso que o senhor está ministrando aqui na Diocese. É o curso sobre Apocalipse, não é isso? Isso. Padre João Manuel, que tem sido meu fado madrinho, o meu anjo da guarda, aceitou a minha provocação de oferecer um curso de Bíblia. E, obviamente, o primeiro curso que eu dou, que eu ministro, está ligado a esse fascinante livro. O livro do Apocalipse é tudo, mas, sobretudo, fascinante. Se toda a literatura sagrada é inesgotável, porque o seu sentido se atualiza em cada geração do cristianismo, o Apocalipse muito mais, dada a sua natureza. A natureza literária do livro do Apocalipse é simbólica. Ela exige uma interpretação simbólica. Claro que é útil saber o período e os romanos e as perseguições, mas essa informação que suporta a mensagem não é suficiente, porque essa mensagem atinge o leitor ou o ouvinte, que aliás é um livro audiovisual, graças às imagens. De repente salta um dragão, de repente tem uma guerra no céu. Faz a nossa cabeça sangue. Imaginar muito aquelas cenas, não é? Não, é exatamente o objetivo do texto, deslocar. Não se trata de um texto como, por exemplo, o Evangelho de São Marcos. Jesus chegou, sentou-se, pregou, fez milagre. Não. Algo de capítulo em capítulo, tanto que o livro é todo articulado através de sinais que vão se abrindo. 7 sinais, 7 cálices, 7 copas, 7 sinos, 7 selos. E a cada abertura de um evento salta alguma coisa. Sim. E é muito interessante esse curso porque, na verdade, acredito que a maioria das pessoas tenham certos receios de ler o Apocalipse, não entender. Sozinho.
Então, ter esse acompanhamento é essencial para que percamos esse medo, Sim, sim. mergulhemos na Escritura e entendemos o que Deus quer nos falar por meio dela, não é? E de fato o livro do Apocalipse não tem o privilégio da frequência de outros livros na liturgia. Sim. Ele é menos frequentado, menos lido, menos ouvido. Eu posso até dizer as razões disso, mas esse é o fato. E, além disso, o que o Apocalipse fez? Provocou a arte. Desde o princípio, afrescos com demônios, com inferno, com batalhas. Estão ali, fim do mundo. Sim. Estão ali, nas paredes das capelas das igrejas. Depois viram... E o período contemporâneo, ele teve muito... Desde com o nascimento do cinema, o Apocalipse virou o filho querido, porque ele oferece densidade audiovisual. O personagem narrador está vendo e ouvindo o tempo inteiro e transmitindo o que está acontecendo em volta dele. Aliás, lhe é dito, ouve, veja, escreva e transmita. Esse é o esquema do livro, né? E há um momento em que a fronteira entre o livro e a realidade ficam bem tênues, com o objetivo de mobilizar o leitor. Não dá para ler o livro do Apocalipse tomando um chá inglês em Buckingham. Não dá. É preciso você estar movimentado. Por isso mesmo, os estudos novos do Apocalipse insistem no fato que, se não há uma sociedade mobilizada, o livro não tem leitura apreciada. Sim. Né? Quando você acorda e terremoto em pé de Lisboa, terremoto não sei aonde, as pessoas começam a se mobilizar. Como é? Isso está no Apocalipse. Como é? Não é tanto o livro, é a realidade. Vai balançar embaixo dos meus pés. Destruição, morte, medo. Aí a literatura, ela se torna uma companheira nesse roteiro. Sim. Fora sociedades, por exemplo, do ponto de vista secular, o que o marxismo trouxe à sociedade europeia? A ideia da utopia. Guerras sangrentíssimas para manter a utopia, proletariado, etc., fim dos burgueses. E a Revolução Francesa é um verdadeiro banho de sangue em nome de uma ideia, né? E forte. As religiões, ao longo da história, vão assimilar mais ou menos a linguagem apocalíptica, não só do livro, como a realidade mesmo, porque a apocalíptica também é uma realidade, além de ser fundamentalmente uma linguagem. Porém, no curso, primeiro dia de curso, em qualquer lugar, esse curso eu já administrei em Santarém e em Braga. Esse aqui é o terceiro curso que eu administro em Portugal. E eu começo, primeiro dia de aula, eu digo, vamos ler o Apocalipse 1:1. Diz assim, Apocalipse de Jesus Cristo. Não é Nostradamus. Sim. Não é um livrinho da fantasia de alguém que resolveu sair contando histórias fantásticas. É do próprio Jesus Cristo. E em que contexto? Isso é importante entender. Quando Jesus volta ao Pai, nós temos duas hipóteses. Acabou tudo, voltamos para casa, que é o caso de Emaús, ou voltar para casa, acabou. Ou então dizer, como Hollywood adora, a saga continua. Aguarde. E a saga continua. Porque o alcance da salvação é escatológico. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Este tempo entre a sua partida e o seu retorno é um campo fertilíssimo para a linguagem apocalíptica, que nada mais é do que uma linguagem profética. Qual é o futuro do quérigma? Afinal de contas, o mal tão potente, tão articulado, aparentemente inamovível, vai ser vencido? O cinema apostou que não. Os demônios do cinema contemporâneo são muito fortes. Sim, e, em geral, eles matam mesmo. Até os padres que você meter com eles. Vão lá e matam mesmo. Pronto, acabou a conversa. Temos pelo menos 3 filmes que mostram isso. O padre subjugado. Então, esse dado ele é muito importante porque nos movemos, sobretudo agora, em tempos que vão do sombrio ao desafiador. E eu quero lembrar que também o livro é um livro de empreendedores. Vou usar uma analogia horrorosa, mas vou usar. Indiana Jones
É a figura central do Apocalipse. Ele está em busca da aventura da salvação. Passar por obstáculos. Ele já tem um roteiro. Ele segue esse roteiro. Tem um mapa, não é? Tem, que é o livro. Sim. Aberto. E, por fim, o fim é hollywoodiano. O livro termina, os seus 2 últimos capítulos, com a Nova Jerusalém. Uma imagem encantadora da chegada, do lar de todos os homens e do mais importante, porque o livro do Apocalipse, ele é o lado reverso do Gênesis. Nós tínhamos sido expulsos do paraíso. Com Cristo voltamos. Lá está a Nova Jerusalém, onde Deus será Deus com eles. Todos os povos forem salvos, vão morar na Nova. E a linguagem do Apocalipse é fundamentalmente poética. Uma sociedade que não tem luz, porque Cristo é o sol. Olha, eu tenho certeza que depois dessa introdução, todo mundo que está assistindo vai ter vontade de fazer essa formação. E viu? vale a pena. Que Vale a bom. pena se aproximar dele. Agora, é um livro, vou usar uma imagem simpática que eu gosto, pelo menos. Todo mundo gosta. Sabe aquele doce que você tem que comer devagar para não acabar? E a mãe já avisou, é só este. Aí você fica ali tentando esticar. Só no pedacinho. O Apocalipse é lido como quem come um doce. Não pode se, sabe? É preciso se alimentar com cautela, no sentido que você tem que apreciar cada símbolo. Deixá-lo te transformar. Né? Processar aquilo que se está vendo. Nem processar, é impacto mesmo. Isso que é o grande sucesso do cinema. Você lembra nos anos 90, 2000, quando apareceu Samson Round, que as pessoas ficavam dentro do cinema, o cinema tremia, parecia que tremia, de modo que quando tinha uma explosão, parecia Todo uma mundo explosão. parecia que estava ali. E a fase do 3D, quando se usava um óculos para aproximar a tela. Todas são técnicas, tecnologias que geram mais recepção. Então, hoje nós somos mais capazes da recepção do livro do Apocalipse do que qualquer geração anterior. Só que, revelação de Jesus Cristo. Ele em primeiro plano, não é? Ele é o sentido da revelação. Aí a necessidade, a minha tese doutoral em Roma, nos anos 90, eu trabalhei as relações entre Apocalipse e o Evangelho de São João, demonstrando que, sem o Evangelho de São João, aliás, é uma tese geral, sem os Evangelhos, nenhum livro do Novo Testamento é compreensível. Ah, mas São Paulo escreveu as cartas antes dos Evangelhos. São Paulo só escreveu as cartas porque ele foi encontrado pelo Evangelho. Desde o Cristo da estrada de Emaús até o encontro com Ananias, que foi o primeiro catequista. São Paulo passou por vários catequistas, até se tornar aquele robusto pregador, aquele teólogo, aquele escritor cristão único. Com certeza. Padre, e agora para aproximar um pouquinho do nosso público, conta pra gente da sua vida aqui em Portugal, se é muito diferente da rotina no Brasil, o que o senhor gosta mais, o que não gosta tanto, como que é a experiência? Portugal faz parte de uma memória, já por mais de 10 anos, uma memória que é muito gostosa. Em que sentido? Primeiro, são memórias de férias. Né? Eu não sou como o Padre João, que tem 1000 compromissos, 1000 coisas. Celebro minha missa e, volto para minha casa. Não tem grupo, não tem problema, não tem que me meter em nada, entendeu? Até com a experiência de padre de 40 anos, muita coisa eu percebo. Sim. Mas não tenho nada. Então, férias mesmo. Ao mesmo tempo, eu não viajo por viajar. Eu não me desloco só fisicamente, eu faço, saio do calor. Mas eu me desloco também mentalmente. Então, eu procuro perceber, eu procuro comer, eu procuro ver, ouvir. Né? Eu tenho lá um montão de CD de fados. Antes de vir de férias, eu fico ouvindo a Malha. Né? Eu vou me enturmando. Né? Aquele vinho verde. Delicioso, Né? eu gosto E muito. vou tentando. E em termos de igreja, a igreja tem 2 aspectos que não são sinônimos. De um lado, ele é universal mesmo. Onde houver a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo Papa, etc., estamos em casa. Sim. Somos católicos. O católico nunca deve se sentir fora de casa. Não há estrangeiros entre os católicos. Há culturas estrangeiras. É pena quando o católico é nessa armadilha de chamar outro de estrangeiro. Quanto batizado, São Paulo diz,
não há mais estrangeiros. Acabou. Isso é um milagre cristão. Agora, por outro lado, nós somos estrangeiros, e eu confesso que tem uma coisa boa ser estrangeiro. Você tem um ponto de vista privilegiado. O cotidiano não é o mesmo. A apreciar. Por exemplo, um carioca nasceu um corcovado com pão de açúcar. Ele nem olha. O romano não passa e admira a igreja de São Pedro. Eu admiro. Sim. Eu olho tudo. Então, essa ideia de saborear uma outra cultura e que depois ajuda até a compreensão da sua própria cultura, já que o Brasil é um produto português, né, um grande produto português, entre outras colaborações. Então, as férias para mim são enriquecimento cultural. E, em geral, esse ano não, em geral eu vou à Itália, eu ando um pouco, fui à Espanha nos anos anteriores, eu vou lá comparando, né? E eu tive a graça de viver 8 anos na Europa, bem jovem. Eu cheguei na Europa em 89, eu tinha 28 anos e saí com 36. Aproveitou bastante essa cultura europeia, não é? Porque eu morei em Roma, mas eu morei também na Alemanha, no sul da Alemanha, morei em Paris e morei em Jerusalém. Porque eu só não pude ir para o mundo anglo-saxônico, mas eu estudando, eu viajei e aproveitei muito. Né? Aproveitei muito. Quem me vê, por exemplo, hoje, não tem ideia do que eu era, né? Porque o que eu comi na Europa, para mim a comida era uma forma de... Né? Imersão ali. E o prazer das pessoas de você admirar a comida deles. Né? Eu cheguei a 90 quilos, quem me vê não tem ideia. Não eu mesmo. Com 90 quilos. Né? Agora eu estou com 50 e tantos, nem posso comer mais tanto. Mas eu aproveitei muito todos os caminhos, e isso volta para o Apocalipse. O Apocalipse é uma viagem dos sentidos. Ouvir. E tudo é acentuado. Não é um anjo que fala. A sua voz parecia 1000 cataratas. Eu não quero que você diga que ouviu alguém falando. Você está ouvindo 1000 cataratas. É uma potência sonora razoável. Né? Assim como as comidas, as pedras preciosas. O Apocalipse está cheio de pedras preciosas. Descrevendo a cidade, descrevendo o pátio onde Deus mora. Diamantes, etc. As cores, as cores. Então, as minhas... E a Europa, para um latino-americano, é um fundo. Assim como os americanos, há 50 anos, aprisionaram em Nova York, cidade que todo mundo imagina é Nova York, por causa do cinema. Sim. Ponto. Anterior, não. Cidade dos sonhos era Paris. Coimbra é uma referência brasileira de muito tempo. Não estamos aqui desde agora. Na Universidade de Coimbra é uma referência da formação do direito brasileiro, entre outras coisas. Londres e Roma, para não falar em Roma, né? E etc. Então a Europa era o nosso pano de fundo. Depois dos anos 50 que passaram a ser os cenários americanos. Mas nunca abandonamos a Europa. Todo brasileiro que pode, vem passear, vem conhecer, né? Além das ascendências, quem tem parentes e antepassados europeus. Então, aproveito o excelente sistema de bibliotecas que tem aqui, muita produção. Então, eu estou sempre atualizado no que eu estou fazendo. E ao voltar ao Brasil, conta um pouquinho como que vai ser a sua rotina nesse ano de 2020. A primeira rotina vai ser, eu vou tirar os casacos. Eu me livre. Já sei que vou chegar lá ainda com 30 e cima. Com certeza. Ainda, seguramente. Até o fim de março, mais ou menos. Nem fim de março, eu chego em quase 1º de abril. O calor passa, entre aspas, porque o verão é assim. Ele vem, depois não quer ir embora. Não adianta, ninguém consegue mandar ele embora. Ele fica lá. Persistente. Ele fica lá. Então, às vezes, maio, junho está quente. Quando já começou o inverno. Que inverno. E, então, claro, isso significa também que no Brasil eu tenho um ritmo hiper intenso. Está quente. Sim. Menos roupa, menos peso. E as relações tropicais são diferentes das relações europeias. São, às vezes, excessivamente até informais, mas são rápidas, quickly. Tudo muito rápido, a gente fala por sinais, a gente fala por gíria, a gente se comunica com muita rapidez, porque as pessoas facilmente se estressam por causa do calor. Sim. Então, se puder fluir, né? O carioca diz muito, se puder não sacrificar, é melhor. É melhor. Vai. Né? Só vai. Aqui é um pouco mais formal e tal, o inverno é formal. Né? E eu tenho muita atividade, apesar que eu estou indo
da direção da aposentadoria, né? No sentido de que já são 64 anos. Mas eu trabalhei sempre como professor, porque eu fui a Roma exatamente para voltar para ensinar, seja na faculdade, seja nas instituições eclesiásticas, no seminário, né? Isso já tem 30 anos. E pesquisador, escritor. Eu tenho 2 programas de rádio, não os tenho, eu produzo 2 programas de rádio. Nós temos uma rádio na cidade que atinge todo o estado. A gente chega a ter um pique de 100, 200 mil pessoas nos escutando. A rádio da Arquidiocese. Maravilhoso. Chama-se Rádio Catedral. E eu tenho ali há mais de 20 anos 2 programas. Um se chama A Bíblia no Mundo de Hoje, que é um áudio de 15, 12 minutos, em que eu faço o que eu sei fazer, explicar a Bíblia. Só que ao invés de explicar a Bíblia em geral, já fiz cursos assim. Eu tenho feito nos últimos anos uma Lexio dominical. As pessoas tendem a esquecer a leitura de domingo muito rápida. Sim. Então eu vou durante a semana, retomo o Evangelho, primeira leitura, segunda leitura, e acrescento uma leitura dos padres. Por exemplo, quando tem uma... Os meus ouvidos estão acostumados, Santo Agostinho, com todos os padres da igreja, que tem homilias num dia importante, como, por exemplo, Dia da Imaculada, a homilia de São Bernardo. Sim. E assim, então, acostumar o católico à tradição. Senão a gente fica muito protestante, só com Bíblia, tá, pelo amor de Deus. Então a Bíblia conversa com a tradição no meu programa. E aí na sexta-feira, que é o último dia do programa, eu antecipo a leitura do domingo que virá, né? Então já deixei gravado até domingo agora com as tentações e vou gravar amanhã agora a outra semana, né? Mas fiz muita coisa. Eu sempre fui muito multidisciplinar. Quando eu fiz o meu doutorado em teologia, depois eu volto ao Brasil e faço um doutorado em letras. E dou aula de letras para não seminaristas. Foi muito bom. E o divertido. O Brasil é um país muito conflagrado, com um protestantismo um pouco radical, né? Então eu sempre dei aula de Klezmer. Eles ficavam apreensivos. Aí, no primeiro dia de aula eu dizia, não vim ensinar o catecismo, vim ensinar literatura brasileira. Começávamos a aula, aí eles se acalmavam um pouco, mas é óbvio que eu estava ali jogando. Estava também, né? Semeando, sobretudo com os professores. Foi uma experiência muito próxima com os professores. Sabe qual era o meu apelido na faculdade? Santidade. Que era um modo de se referir, apelido, não por ótimo. isso, não por mim, era porque era um modo de identificar a igreja. Sim. E nós tínhamos uma experiência fantástica, era a experiência à distância, em que professores ficam juntos o dia inteiro, trabalhando. Né? E aí eu chegava cedo, mais cedo que os outros, o que eu fazia? Café. Aí a pessoa chega, o padre já fez o café? Já. Aí sempre tinha um garrato, foi com água benta? Falei, foi, cuidado. E aí isso foi gerando uma dinâmica, que eles me respeitavam como padre. E ao mesmo tempo eu não era aquela figura. Tinha a proximidade. Mas com identidade. Isso os alunos também de letras e tal. Os católicos adoravam, né? Qual a sua paróquia? E os outros me respeitavam, para mim isso era importante. Então eu fui avaliador, viajei o Brasil inteiro avaliando faculdade, para o governo, São Paulo, Maranhão, conheci o Brasil do ponto de vista das instituições acadêmicas, 10 anos. Então, fiz muita experiência que um padre comum não faz. Claro que eu não tinha uma vida de padre comum. Sim. Eu até fui pároco durante 5 anos, mas ninguém me aguentava mais. Sou muito exigente, mas foi um bom trabalho. Depois, pronto, agora eu ajudo os padres que precisam e tal. E me dedico mais ao ensino, à Inclusive, nós vamos divulgar os canais de comunicação do senhor, excelente. os seus programas. Com certeza vão ser ótimos para a nossa formação aqui também. E para a relação entre Brasil e Portugal, porque me parece, acho inclusive que é um problema português para a alfabetização, essa, entre aspas, invasão da língua brasileira, como nós a encontramos na internet. Os meninos estão lá ouvindo os podcasts brasileiros com toda... Né? Sim. E isso, claro, no futuro, deve enriquecer. Mas, por enquanto, é um desafio para a professora na escola alfabetizar uma criança que ouve cantores... com o português do Brasil. Isso, é um desafio.
e interessante. Padre Pedro, muito bom poder bater esse papo com o senhor. Obrigada. Tina, eu que agradeço a Sentiremos a oportunidade. falta do senhor. Volte sempre. Se Deus, se me aceitarem. Com certeza o Padre Jorge e o Padre João vão dar um jeitinho. Obrigada, De Padre. nada, eu que agradeço.